Olá, Rodrigo! Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Olá, Ismael, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse podcast, sempre com assuntos voltados para o contexto da psicologia e uma psicologia que seja entendível aí para a maioria das pessoas. Pois é, essa é uma grande questão, né, Rodrigo? Fazer com que a terapia seja compreendida pelas pessoas comuns, né? E não só os técnicos, não só os profissionais, mas pessoas comuns que muitas vezes usam o serviço. Desmistificar um pouco da terapia é o que nós queremos fazer aqui no nosso podcast. Isso mesmo, Ismael, esse papel de desmistificar a terapia contribui para a saúde mental e para a qualidade de vida. E eu acho que esse é o lugar que a gente entende a psicologia hoje no século XXI. E nós estamos então aqui no nosso sexto episódio do nosso podcast. E hoje o nosso tema vai ser um tema Uhum. bastante, vamos dizer assim, difícil, mas ao mesmo tempo necessário de ser dito e ser dito de um jeito que as pessoas entendam. Nós vamos falar de flexibilidade moral no nosso podcast. Olha só, baita tema, né, Ismael? Baita tema porque quando a gente pensa o contexto da moral, a gente não está falando só o que é certo e o que é errado. A gente está falando de um conjunto de práticas culturais que são construídas ao longo da história e que, por incrível que pareça, também vão variando, né? Também vão mudando ao longo do tempo. Então, acho que é um tema super legal para a gente abordar aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Muito bem, e como as pessoas, todos nós acabamos tendo uma moralidade, seja ela qual for, muitas Uhum, vezes essa moralidade vai aparecer na terapia. Às vezes ela uhum. é um facilitador, às vezes ela é um dificultador, vamos dizer assim, né, de a pessoa conseguir atingir uma saúde mental. Exatamente, Ismael. E moral tem tudo a ver com história, com cultura e com subjetividade. Portanto, é importante discutir esse tema também. Muito bem, eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Soler, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, eu acho que dentro da nossa experiência, né, como psicoterapeutas, a gente vai se deparando com várias e várias subjetividades, né, várias e vários sujeitos, indivíduos que nos procuram ao longo da nossa história, né? E é muito interessante perceber que em alguns casos, né, não sei se também na maioria, tá? Alguns desses indivíduos são um pouco mais resistentes quando o assunto envolve a questão moral, né? Então, acho que quando a gente pensou a construção desse episódio aqui do nosso podcast, né? É interessante olhar para esse lado, né? Até que ponto nós somos flexíveis e até que ponto nós estamos querendo ceder para melhorar a nossa qualidade de vida. E aí não tem jeito, né, Ismael? Muitas vezes a gente vai esbarrar na construção dos nossos valores ou naquilo que foi feito da gente, né? Interessante você falar assim, né, Rodrigo? De fato, acaba sendo bastante comum os dilemas morais acabarem resultando em complicações psicológicas, não é? Uhum, Não quer dizer que a moral, ou vamos dizer assim, né, as diferentes facetas, os diferentes tipos de morais que nós temos, né? Hoje nós sim. falamos muito nisso. Nós temos pessoas mais conservadoras, mais progressistas, pessoas que Uhum, têm mais capacidade de rever, né, a sua própria moralidade, outras não querem e têm todo o direito de não quererem, não é essa a uhum, questão, uhum, mas muitas vezes o que acontece na terapia, determinadas formas de sentir, de pensar, de agir que estão atrelados a uma moralidade acabam se tornando um problema. Não é uhum, sempre que isso acontece, mas às vezes acontece. Né? Vou uhum, colocar uma questão para a gente poder exemplificar e aí o uhum, nosso ouvinte, aquele que nos assiste, conseguir entender melhor o que nós estamos querendo dizer. uhum, Veja,
Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que vai se experimentando na homossexualidade, né, na sua sexualidade, mas ela está numa cultura muito conservadora no sentido de valores e que não aceita essa expressão, né, Uhum. da sua personalidade. Então, se ela tiver dentro dela isso enraizado de que o correto, o modo certo de ser, né, está atrelado à concepção cultural dela de que é errado a homossexualidade, o que vai Uhum. acontecer? Ela vai entrar em contradição com ela mesma. Essa é uma Uhum. questão que vai aparecer na terapia. Então, se a pessoa de repente for é, heterossexual, né? E está numa religiosidade que priva pela heterossexualidade, isso não vai aparecer como uma questão, Uhum. mas do contrário vai. Então nós não somos nem contra nem a favor de qualquer sexualidade, mas certas expressões da moralidade podem se tornar uma complicação psicológica no processo de terapia. Quero convidar os nossos ouvintes, né, a galera que está assistindo esse podcast, a entender a dinâmica de um certo senhor barbudo que usava óculos e fumava charuto, chamado Sigmund Freud. E o Freud, né, com outras palavras, é claro, mas ele vai dizer uma coisa muito interessante, Ismael, que todos os homens estão em conflito com a lei. Todos os homens estão em conflito com a lei. Então a gente vive sim uma situação e um dilema moral muito forte no nosso cotidiano. A questão é que em certos momentos, em certas atitudes, nós podemos sim negociar com essa moral, flexibilizar, mas às vezes em questões mais estruturais, mais profundas, ou até mesmo mais rígidas, os mecanismos, né, e as resistências elas vão aparecer. E aí eu quero lembrar também, né, indicar aqui um filme para a galera, que é o Beleza Americana. Não sei se tu lembra, ou já assistiu provavelmente esse filme, né, Já, Ismael? já assisti sim. Aonde nós temos um personagem muito severo, muito duro, muito crítico, né, contra a conduta homossexual, e que no final do filme ele vai lá e beija o ator principal, que é o Kevin Spacey, né? O spoiler aqui, mas enfim. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, muitas vezes nós somos convocados, né, a bater de frente com as normas, com as regras rígidas que existem aí na sociedade e tudo mais, né, Ismael? Então é uma questão interessante. Pois é, não, você falando do Freud, você me fez lembrar, por exemplo, uma questão muito forte que existe na sociedade, que vem do próprio cristianismo, né? A Uhum, gente vive numa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, de uma moral cristã muito uhum, forte. É ela que uhum, vai ser talvez aí, hegemônica, né, na uhum, nossa sociedade. E tem uma questão que se discute, se debate em teologia cristã, que é exatamente essa diferença que eles colocam entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre aquilo que vem antes de Jesus e depois de Jesus, que é a lógica da graça e da lei. Né? E uhum, quando tu fala do Freud, eu me lembrei exatamente disso. Quer dizer, a teologia cristã, com os textos, né, dos apóstolos e de Jesus do Novo Testamento, colocam exatamente essa questão em xeque a lei. Então, a uhum. lei do Antigo Testamento, a moral do Antigo Testamento, ela serve principalmente para revelar a incapacidade humana. E Isso. que a graça é que deveria ser aquilo que deveria, digamos assim, fazer com que as pessoas se sentissem bem, que é a lógica da salvação cristã. Então, Uhum, veja, até dentro do cristianismo, né, nós temos essa discussão sobre a moral. Ou uhum, seja, como você falou, né, como Freud, todos nós estamos em conflitos com a lei, o cristianismo entende que todos nós estamos em conflito com aquilo que seria a lei de uhum. Deus. Né? Exatamente. Para a gente entender que isso, que de modo mais amplo acontece na sociedade, muitas vezes vai aparecer exatamente no nosso consultório. Uhum, Poderia até falar exatamente. de um caso clínico, inclusive a família me permitiu publicar, escrevi sobre esse caso clínico, está no Perspectiva Existencialista, volume 2, que é um livro que eu organizei e tem um capítulo meu, que era de uma pessoa aqui da região, que ele se fez, como vindo de uma cultura italiana, né, que colonizou aqui a região, ele se fez, digamos assim, por dentro dessa moralidade,
daqueles que vieram para cá em busca de terra, trabalho, enfim. E o trabalho naquela época era o trabalho com a força física, né? Uhum. Um contexto um pouco mais atrás, aí, década de 40, por aí. De tal modo ele entendia que o valor dele fundamental era o trabalho, e o trabalho voltado para a força física, que quando ele vai chegando na velhice e perdendo a força física, que é quando ele Uhum. me procura para fazer atendimentos, ele simplesmente começa a entrar em crise. Uhum. Veja, ele elege um valor fundamental, moral, que é o valor do trabalho, e o trabalho pela força física, e quando ele se vê perdendo a força física, ele não consegue flexibilizar a própria moral, que é o que nós estamos discutindo. Se eu não tenho mais a força física, e eu entendo que é ela que me faz ser quem eu sou, Uhum. eu entro num impasse psicológico, não é? Então, é disso que a gente fala e que você colocou muito bem. Nós, às vezes, temos dificuldade em flexibilizar a Uhum. nossa moralidade, os nossos valores, porém, a gente vai precisar muitas vezes fazer isso quando nós estamos em conflito com eles, quando a realidade nos impõe alguma coisa diferente daquilo que nos faz. Isso. E aí tem outro autor que eu gosto muito para discutir essa questão da moral, que é o Kafka. Porque o Kafka também é um cara que fala desse mundo burocrático, dessa rigidez da norma e do preço que isso cobra da nossa saúde mental. E até fazendo uma contraposição, né, Ismael? Pelo fato, principalmente, de você ser uma referência no existencialismo, o próprio Sartre vai criticar essa ideia com a ideia de liberdade. Quer dizer, é preciso flexibilizar, senão a gente não aguenta, não suporta o peso do mundo. Não tem como. Né? Se você não flexibilizar um pouco, você vai viver sobre uma rigidez tão forte da lei que você vai adoecer, né? Porque é muito rígido, né? O nosso mundo é Sim, cheio de regrinhas, né, Ismael? E é bem exatamente. interessante, né? Muito bem, isso mesmo. Eu tô pensando aqui, né, vários exemplos para as pessoas que Uhum, nos ouvem, que nos assistem, Rodrigo. Por exemplo, né, imagine, existe uma cultura nossa de muita exigência. Hoje tem se uhum, flexibilizado um pouquinho mais, mas de muita exigência em relação à mulher, como uhum, sendo ela a responsável pelos filhos, uhum, né? A maternidade pesa muito para a uhum. mulher, Isso. né? Então, imagine, quando uma mulher se coloca como tendo que ser uma mãe e ter que dar conta de tudo o que é do filho, não Uhum. entendendo que tem coisas que são do filho e que não tem nada a ver com ela, que o filho também faz escolhas, propõe caminhos para si mesmo, toma decisões que às vezes podem ser o contrário do que ela quer. Mas se ela Uhum. se vê como a única responsável por qualquer coisa do filho, é uma moralidade que leva ela também a um adoecimento, porque Isso. esse filho escapa das mãos dela na medida em que cresce, na medida em que se desenvolve, na medida em que vai fazendo suas próprias escolhas, mas ela não acha que ela não é responsável. Ela se vê responsável até quando, na verdade, ele mesmo é que é responsável pelo que faz. Isso leva Legal. também ao adoecimento. E nós temos Uhum. um monte de mulheres, né, em terapia que vivem esses dilemas. Uhum. Muito bom, Ismael, muito bom. E Ismael, já que a gente está falando também também não, né? Já que o grande objetivo do nosso podcast é o público leigo, a galera que sente a psicologia no dia a dia, eu queria provocar o nosso público, indicando um conceito que eu venho pensando, né? E assim, só para a gente tornar aqui o ambiente também agradável e divertido, né? Ismael, será que existe uma moralidade do dia 10? Ah, boa pergunta. Boa Sabe por quê, pergunta. Ismael? Porque Ah, todo dia 10 é a data que marca o vencimento das nossas contas, né? E eu noto, Ismael, como que as pessoas ficam angustiadas e se culpabilizam quando vai chegando essa data na clínica. Meu, não vou conseguir dinheiro para pagar as contas, tá dando tudo errado na minha vida, tá. Sabe aquela coisa? E eu acho que isso também tem a ver com a coisa da cultura capitalista, né? Que é o ideal de consumo, a coisa de fazer as coisas sem pensar, de não planejar a sua vida,
né? Então tem uma relação também com essa moralidade do dia 10 que Claro. parece que é o dia do julgamento, né, Ismael? Sim, o dia do julgamento das contas, né? E que, Isso. na medida em que você, por alguma razão, tem dificuldade com as contas, isso é vivido como dizendo muito de quem você é, né? Numa Uhum, sociedade como a nossa, sendo aquele que de repente não vai poder honrar, e quem é esse que não pode honrar, né? uhum, Como é que você se vê quando se coloca numa condição que de repente não pode honrar? Vamos pensar no dia 10 do sujeito, por exemplo, Rodrigo, que ficou desempregado. uhum, E agora os boletos continuam ali. Quer dizer, uhum, esse sujeito que precisa ser capaz de olhar para si, entender seu contexto, seu momento, entender que se ele não puder pagar, ele vai negociar de outro jeito. Ele uhum, precisa se flexibilizar nessa condição, porque senão adoece. Se você tem uhum. lá o dia 10, vai vencer as contas, você não tem o dinheiro, e você entende que tem que ter não tendo, isso é enlouquecedor. Enlouquecedor, exatamente, exatamente. Eu acho que também nem só de questões ligadas aos nossos atendimentos, mas eu acho que às vezes a gente demora muito tempo para ter esse gatilho, né, Ismael, e perceber essa dinâmica. Então, acho que essa relação ela é muito importante dentro da cultura que a gente vive, que é essa cultura mais ou menos das aparências em detrimento à essência, das posses em detrimento as questões, né, dos próprios valores, né? Então, acho que isso é um lugar muito interessante de ser pensado e perceber essa dinâmica. E eu lembro na época do mestrado que nós tínhamos um professor que ele falava: olha, se a gente quiser entender a moral, a gente precisa perceber que a gente é uma junção, né? Meio que assim, de um lado nós temos uma construção, como você falou, judaico-cristã, e do outro lado tem uma junção de uma moral capitalista também, né? Tanto é que, Sim. enfim, um livro clássico aí, Ética Protestante do Espírito Capitalista, lá do Max Weber, né? Enfim, então essa relação ela precisa ser entendida pelo indivíduo, porque às vezes, né, Ismael, o sujeito acha que aquilo é coisa da cabeça dele, né? Que vem do nada, mas não é produto de uma construção aonde ele foi criando uma relação com aquilo, né? Não sei se tu concorda assim. Não, sim, não há como fugir dessa construção cultural, né, que está aí, como você falou, com modificações, com transformações, mas Uhum, que ela é normalmente mais antiga do que nós mesmos, né? uhum, Talvez hoje a gente viva um momento em que nós tenhamos mais flexibilidade moral, as coisas mudam mais rapidamente, uhum, né? uhum, Porém, ainda esse mudar mais rapidamente não é tão rapidamente assim, né? É muito difícil a gente conseguir superar a construção que nós temos da nossa própria educação. uhum, uhum, Isso exatamente. vira um dilema. Uhum, Apesar de a gente conseguir se colocar muitas vezes, em certa medida, contrário em relação ao que aprendemos dos nossos avós e pais, mesmo assim haverá muito do que nós vamos levar para nós mesmos e afirmar desses nossos avós e pais. uhum, Então a gente vive uma contradição uhum. dentro de nós mesmos. Me fez lembrar também, o Sartre escreve talvez a sua última biografia, né, de 3.000 páginas, são 3 volumes da história de Flaubert, Ah, e ele sim. coloca o Flaubert e o entendimento, né, que ele faz do Flaubert é exatamente esse sujeito que vive essa contradição. Né? Que contradição é de Flaubert? Ele é de família aristocrata, mas o pai é médico, o pai é um pequeno burguês, muito capaz e competente ao mesmo tempo, e há Uhum, uma contradição de classe vivida uhum, pelo Flaubert. Flaubert não é o filho primogênito, ele é o uhum, segundo filho, porém, na verdade, o terceiro, porque o segundo filho vem a morrer, então ele é o terceiro filho, uhum. né? O pai tem todo um apreço pelo primeiro, que vai se tornar médico como o pai, e Flaubert fica perdido naquela moralidade. Ele não consegue nem ser o orgulho da família Flaubert e também não consegue se formar médico. Isso. Então, ele vive na sua relação mais íntima, ali, familiar, os conflitos morais da sua época, Uhum, né? E fica uhum, perdido nisso. Flaubert, na verdade, que é genial na literatura, mas que ele não consegue corresponder aos anseios da família. uhum.
Uhum. São coisas que acontecem conosco nos nossos dias. Veja, existe às vezes expectativas que a sociedade tem dentro de uma moral, né? Uhum. Para cada um de nós, do que ela espera de nós, e aí inclui nossos pais, nossos familiares, mas a própria sociedade, Uhum. e às vezes a nossa dificuldade de conseguir chegar lá. E aí nós já estamos vivendo uma contradição moral, Uhum. Uhum. né? Eu acho que o que você coloca tem muito a ver com aquele questionamento, né? Quem disse que, né? Quer dizer, quem disse que para ser feliz eu preciso ter muito dinheiro no banco, para ser, sabe? É uma construção social também sobre isso. Claro que as finanças vão te trazer paz, vão te trazer um pouco mais de segurança, mas isso não quer dizer se você não conseguiu juntar tanto dinheiro ao longo da tua vida, você é um fracassado, você, né? Assim como a questão da mulher também, né? Quem disse que a mulher tem que ser uma excelente mãe, tem que ser uma excelente, né, dona de casa, tem que ser uma excelente amante? Não, em alguns momentos ela também vai encontrar problemas, vai encontrar desafios, assim como o homem também, né, Ismael? Ah, então acho que é um debate bem interessante, bem instigante, né, de ser colocado, né? E a coragem de falar sobre a moral, né? Porque quando a gente fala da moral, a gente está falando das nossas limitações, né, Ismael? Eu vejo isso, assim, quando a gente se esbarra num contexto moral, parece, né, Ismael, que a gente está tão pequenininho e tem algo muito maior do que nós, né? E aí eu lembro de um grande filósofo existencialista que foi o Kierkegaard, né? Que ele comentava mesmo essa questão que o indivíduo ele precisa se rebelar um pouco contra essa sociedade de massa, porque senão ele sempre vai se apequenar perante a estrutura vigente, né? Pois é. E essa estrutura, muitas vezes, Rodrigo, ela exige de nós muito mais do que nós podemos dar. Tem um livro Uhum. do Fernando Gastal de Castro, professor da Universidade Federal do Rio Boa. de Janeiro, que Uhum. ele escreve sobre a síndrome de burnout. Hum. Só que ele faz uma leitura existencial e ele vai dizer o seguinte: as pessoas que mais adoecem, né, nessa considerada síndrome são as pessoas mais dedicadas ao trabalho. Hum. A exaustão se dá na síndrome do burnout, sobretudo por aqueles que se dedicam, que vestem a camisa. E que Uhum. às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa dar ao trabalho, sim, dar ao trabalho alguma coisa, mas não podemos dar tudo de nós. Isso. A vida tem que ser vivida depois das 18 horas, também em outro lugar. Quando eu falo 18 horas, estou falando de forma simbólica, assim, né? Porque pode ser qualquer Uhum. horário do teu trabalho, mas a gente precisa viver coisas fora do trabalho, Isso. né? Só que E também. muitas vezes, Rodrigo, Uhum. o modo como o trabalho é vivido hoje exige das pessoas, né, quase que 100% do seu tempo. E isso é adoecedor. Exatamente, né, Ismael? Exatamente. E aí passa por uma questão que é o seguinte: se a gente também. É um outro tema que você colocou, né? Se a gente não impõe limites à lei, a lei vai nos engolindo, né? Exatamente. Então, assim, se tu não se levanta, não se insurge contra a lei ela vai te trucidar, ela vai passar por cima, porque hoje em dia todo mundo sabe onde você está, todo mundo sabe onde é que o Ismael está. Eu olhei agora há pouco meu WhatsApp ali, já tem um monte de gente me cobrando, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente tem que impor limites. Qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite? Essa questão da insurgência, né? O que que é insurgência? Ah, eu vou colocar limites no outro, não é na hora que ele quer, não é quando, sabe? Tu precisa se rebelar contra isso, né? No bom sentido da palavra, né, Ismael? Porque Sim. senão você, obviamente, o Fernando Castro está correto nessa tese dele. Obviamente você vai burnoutizar, porque não tem como, né? Uhum. E eu acho que isso aparece em muitas relações, né, Rodrigo? No trabalho, nas relações amorosas, relações de Uhum. amizade. Quer dizer, você colocou uma expressão que eu uso muito na clínica, né? Você precisa se posicionar diante do outro, né? Você Uhum. precisa, sim, dar limites ao outro. É fundamental, porque senão você perde seu próprio espaço de ser. Não dá para ser tudo que os outros querem.
Na medida Uhum. em que eu tento fazer isso, eu vou me esvaziar de mim mesmo, né? E eu Uhum. preciso também ter esse espaço que é meu para poder me afirmar como sendo quem sou. E se a Isso. gente não tomar cuidado, como você falou, a lei vai nos devorar, ela vai nos trucidar, ela vai tirar de nós quem nós somos, no sentido de alguma autonomia para sermos, e vai nos dizer o que temos que ser. E é nesse sentido que a Exatamente. gente fala em flexibilidade moral, não é? Nesse Uhum. sentido. Na clínica, Rodrigo, eu vejo os meus pacientes sofrendo muito exatamente na medida em que eles são mais inflexíveis Uhum. moralmente. Tá? Porque, veja, se a realidade se impõe de um certo modo e as minhas crenças, né, do que eu acho que eu tenho que fazer e viver, de como tenho que Uhum. viver, entram em conflito, eu preciso conseguir olhar para isso direito. E Isso. às vezes eu tenho que ter um manejo da minha vida diante dessa realidade. Não Uhum. dá para continuar sendo aquilo que não é possível mais ser uma nova realidade. Uhum. Volto a dizer do meu paciente, né, que eu atendi. Veja, as forças estão acabando por conta da idade. Uhum. Não há mais como ter a mesma força. Isso. Se o valor fundamental para mim, como era para ele, é ter a força física e eu estou perdendo a força, eu vou precisar abrir mão dessa moralidade, eu vou Uhum. precisar encontrar valor em outra coisa que não seja a força física, senão eu Uhum. adoeço. Exatamente. E aí entra a grande questão, né? Que estejamos preparados para ressignificar os nossos papéis ao longo da vida, né, Ismael? Não dá Sim, para a gente ficar conservado em formal, achar que vai sempre ser o mesmo, que vai ter sempre a mesma capacidade, porque isso é uma ilusão que nos foi vendida, né? sim. Então, a própria, quando você traz aí, eu estudo muito a questão da filosofia antiga, né? E na filosofia antiga, a ideia não era ficar construindo conceitos, né? Mas era exatamente fazer da vida uma preparação, né? É você se preparar mentalmente, corporalmente, para as etapas que vão chegar um dia para todo mundo, né? E muitas vezes a gente fica nesse campo, né? Agora, Ismael, tem um outro assunto que também eu acho que é interessante, principalmente para o público mais jovem, talvez possa acompanhar também o nosso podcast, que é o seguinte, né? Quando nós somos muito jovens, 17, 18, 19 anos, nós estamos no auge da nossa capacidade física e cognitiva, né? E muitas vezes é um momento quando a gente está no mercado de trabalho onde a gente quer mostrar muito resultado. E aí um fenômeno que está acontecendo é que o burnout, que antes era aos 40, 50, está chegando já 22, 23 anos, né? Uhum. Então, essa coisa da imposição de limites, como ela é importante, né, Ismael? Porque, veja, até os mais jovens já estão burnoutizando, né? Pois é, eu acompanhei, né, estudantes, por exemplo, em cursinhos pré-vestibular, por exemplo, quer dizer, mal entraram na faculdade nessa idade, 17, Uhum, 18 anos, e adoecendo, tendo uhum, crise de ansiedade, com toda uma perspectiva sobre eles e que eles mesmos se colocavam, né, uma exigência muito grande, a exigência de ter que passar numa universidade às vezes muito concorrida, num curso muito concorrido, e estavam adoecendo ali, já numa grandes expectativas que a família e que eles mesmos tinham em relação a eles mesmos, né? Tu falou assim sobre filosofia antiga, né, Rodrigo? E essa questão de flexibilizar, que é o que a gente está conversando aqui. Veja, talvez a gente tenha que olhar novamente para Heráclito, né? uhum, Quando diz, olha, você entra no rio e cada vez que você entra, as águas são outras e você é outro. A vida é uhum, mudança. E essa uhum. capacidade de eu conseguir mudar diante de como eu vou encontrando a vida à minha frente, né, isso me garante muito mais do que eu ficar inflexível achando que as coisas têm que ser sempre do mesmo Isso. modo, quando o mundo muda. Ou como eu quero, né? Ou como eu quero. Porque também entra nessa coisa, né? Daí a pessoa vai sofrendo ainda mais, né? Porque é como eu quero e eu não vou mudar de ideia. Então, assim, aí você vai, né, bater Você de acordo colocou, com essa questão. Você colocou uma questão extremamente importante, que nesse como eu quero, ou nessa inflexibilidade, nós vemos nascer com muita intensidade
a irritabilidade como uma experimentação emocional. Né? Se tem Sim. que ser do meu jeito, eu não abro mão disso e as coisas estão sendo diferentes de como eu quero, a primeira experimentação é a irritabilidade. Ela, num Uhum. nível muito alto, me altera fisicamente, me leva a Uhum. crises. Né? Tem uma emoção Uhum. muito própria dessa dificuldade de flexibilizar. Isso mesmo, isso mesmo. Muito interessante, Ismael, muito interessante. Muito bem, um bom bate-papo. Acho que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, devem ter gostado. Gostei muito desse papo aí contigo. Mais uma vez, parceiro aqui no podcast Caminho da Legal. Terapia. Rodrigo, a gente não pode esquecer nunca de dizer: o pessoal que está gostando lá no Spotify, segue a gente, compartilha. O pessoal que está gostando lá no YouTube, segue a gente, se inscreve lá no canal, compartilha, que nós queremos fazer sempre, né, bons podcasts com bons temas para todos vocês. Legal, bacana. Curtam mesmo, compartilhem sem moderação, porque eu acho que tudo que envolve a terapia é saudável e é um caminho muito legal. Muito massa, Ismael. Mais uma vez, muito prazer aqui estar com você, Rodrigo, nesse bate-papo, esse bate-bola muito legal. Na verdade, tem sido para mim, cada vez que a gente faz esse podcast, um prazer nesse nosso bate-papo. Espero que todos os nossos ouvintes que nos assistem aí gostem e nós voltaremos cada vez mais com outros temas. E o pessoal pode sugerir, né, Rodrigo? Pode sugerir sim, Ismael. Pode sugerir. É muito legal. Participar, engajamento, participação, acho muito massa. Muito bem. Então, até o nosso próximo episódio, Rodrigo. Até o próximo episódio, galera. Caminhos da Terapia, volta em breve. Muitos assuntos relevantes para todos.